Boa noite, irmãos. Boa noite para você que nos visita também, que acompanha pela live. É um prazer ter você aqui com a gente. Fico muito feliz de ver como o nosso irmão bem disse, a presença dos irmãos com sede da palavra, que eu acredito que é isso que nos motiva a estar aqui essa noite. Eu espero do fundo do meu coração que o Senhor ele esteja falando aos nossos corações através da palavra que vai ser explicada hoje. Nós possamos estar saindo daqui revigorados, né? Que essa palavra venha produzir novidade de vida em nós, que somos salvos e aqueles que talvez ainda não declararam a sua fé em Jesus como único e suficiente Salvador. Eu espero que hoje seja um dia oportuno para você. Nós temos visto várias mensagens, alguns irmãos falando a respeito do Deus que salva, o Deus que tem o controle de todas as coisas. Há um tempo atrás, o nosso irmão estava falando das famílias que são conduzidas sobre o grande propósito do Senhor. E hoje nós vamos olhar também para uma família, a primeira família, nosso irmão Elias até falou um pouco, a primeira instituição de uma família que é encontrada em Gênesis, só que nós queremos falar sobre o Deus Criador, o Deus que criou os céus e a terra e criou tudo que nós conhecemos, e o Deus que também enviou um Redentor para essa sua criação, para o homem ao qual ele criou. Deus instituiu família, Deus criou pessoas, e mais importante do que isso, Deus arrumou ou enviou o método eficaz para redimir essa sua criação, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Embora o mundo e a humanidade, eles revelem a existência desse Deus Criador, um Deus que criou os céus e a terra, uma das verdades que nós não podemos negar é que o ser humano, hoje em dia, nós olhando para a realidade a qual nós estamos inseridos, que o ser humano ele vive em uma profunda desconexão com esse Deus Criador. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos criou, é o Deus que de alguma forma, em algum aspecto, ele está desconectado com sua criação. E hoje nós vamos entender quando tudo começou. Aonde que começou essa desconexão? Um evento trágico que envolveu a primeira criação do Senhor, a primeira família, os primeiros seres humanos na terra, Adão e Eva, e provavelmente vocês já devem saber por onde eu já devo estar caminhando. Hoje nós vamos olhar para Gênesis e vamos ver este evento trágico que acontece numa família, na primeira criação, a qual essa queda, essa ruptura da comunhão de Deus com o homem, teve alguns efeitos. E esses efeitos, até hoje, nós podemos ver ele nos dias a qual nós estamos vivendo. Eles perpetuam até os dias de hoje. E não somente isso, nós vamos ver os efeitos dessa queda, desse rompimento, dessa desconexão do homem com Deus. Mas eu quero também chamar a sua atenção que nós queremos falar da promessa vigente de um Salvador que viria. Alguém que iria restabelecer a comunhão que foi rompida em um certo tempo da história. Agora Deus envia o seu Filho, o Salvador. Ele vai ser o elo que vai agora conectar o homem com Deus. Nós queremos falar da queda, dessa quebra de conexão, mas nós também queremos apresentar a solução, que é Jesus Cristo, aquele que vai restabelecer a comunhão do homem caído com Deus soberano e criador. Então abra suas Bíblias, vamos estar lendo Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 23. Do verso 1 ao verso 23 diz o seguinte: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim de Deus. No meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele,
para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. O homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que tu me destes, ela me deu a árvore e eu a comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E então Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida, e ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, e até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou para fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Até aqui, que o Senhor abençoe a leitura, a meditação e a aplicação dela em nossos corações. Amém? Amém. Nós acabamos de ler uma parte onde que nós vimos a presença de Satanás, de Deus e daquele casal, aonde vai haver essa quebra de relacionamento e uma consequência deles terem infringido uma ordenança do Senhor. E eu quero que os irmãos observem, a gente fez uma leitura do verso 1 ao verso 7, onde nós vemos a influência de Satanás para aproximar o homem da prática do pecado. Aqui nós vamos ver a desobediência que muda não somente a vida daquele casal ali, mas que de alguma forma ecoa por toda a humanidade. A partir dali, daquela desobediência, o ser humano, todos os seres humanos, sofrem as consequências daquele ato de desobediência do primeiro casal no jardim do Éden, que desobedeceram à ordenança do Senhor. Ali no jardim, Adão, antes de ele sofrer da queda, ou antes dele desobedecer uma ordenança do Senhor, Adão, ele caminhava ali no jardim, ele vivia em comunhão. O Senhor Deus criou os céus, a terra, os animais. A ideia do jardim do Éden, ela traz como uma ideia de um paraíso. E Adão vivia ali naquele paraíso.
Ele vivia, não faltava nada, ele tinha tudo que ele precisava para se manter, para viver bem, ali ele tinha. Até o ponto de Deus criar uma mulher. Aí, acabou o sossego. Brincadeira, óbvio que não. No momento que Deus cria a mulher, Deus percebe que o homem não estava feliz, porque ele estava só. Não era bom que o homem vivesse só. Ele precisaria também de uma companheira, alguém que estivesse do lado, alguém que estivesse junto com ele. Porque ele olhava ali, o macaquinho com a macaquinha, o cavalo com a égua, o porquinho com a porquinha. Estava faltando um pro Adão também. Precisava também ter alguém ali do lado. E aí Deus faz essa ajudadora, auxiliadora, companheira, alguém que estava com ele. Alguns dizem que Deus primeiro criou Adão e não criou a mulher. E aí as mulheres dizem assim, é claro, criou o homem primeiro, porque ele era o rascunho. Ali que Deus fez o rascunho primeiro. Agora a obra-prima, já pronta, modelada, toda preparada, é a mulher. É por isso que nós fomos criadas primeiro. E há quem diga, da parte dos homens, que Deus criou o homem primeiro, porque se tivesse criado a mulher, ia ter muito palpite. Talvez o macaco não ia chamar macaco, talvez chamasse diva, né? Mas a ideia é que brincam na ideia da criação da mulher, mas que viviam em paz, viviam em harmonia, viviam numa espécie de paraíso, onde estava ali o homem e a mulher em comunhão com Deus. E aí que entra a passagem a qual nós lemos, a presença de uma serpente, que nós entendemos que ela representava Satanás ali com a intenção de afastar o homem ou de quebrar essa comunhão do homem com Deus. E nós podemos ver que existia uma ordenança no capítulo 2, no verso 17, a ordenança a qual Eva diz para aquela serpente era que ela não podia comer do fruto de uma árvore específica. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não devem comer, porque do dia em que dela comer, certamente morreriam. Essa era a ordem instituída por Deus. E aí nós podemos ver como, desde antigamente, nós, seres humanos, temos dificuldade para obedecer regras. Parece que para nós obedecermos leis, regras, mandamentos, nós nos esforçamos ao máximo, não é verdade? No serviço, em casa, nós temos que desempenhar o nosso melhor, temos que abrir mão, exige muito de nós, porque não é fácil cumprir normas, andar diante da lei. Lá em casa, por exemplo, eu peço aos irmãos que orem por nós, pela nossa família. Os meninos, a gente fala, meus queridos, aqui não pode, já tomou banho, não pode sair lá para fora, não pode correr, entendeu? Vai todo mundo sentar no sofá, daqui a pouco nós já estamos indo para a igreja. É o prazo de entrar no banheiro, você já correndo lá fora, e o que é isso? Não escutou o que o papai falou? Escutei, mas por que levanta? Eu fui correr ali um pouquinho. Uma dificuldade tremenda para obedecer leis que a gente coloca lá, meus filhos. É para guardar os brinquedos depois que brinca. Eu imagino que eles entenderam assim, é para deixar bagunçado depois que brinca. Parece que entende tudo errado daquilo que a gente fala. Já tem uma certa dificuldade em obedecer, mas a gente vai falando, põe de castigo, não precisa, né? Mas vai falando, vai ajeitando, os meninos vão corrigindo. Mas nós já vemos essa dificuldade do ser humano em obedecer leis e mandamentos. E Satanás, ele sabia que existia essa norma. Então, de alguma forma, ele vai estimular o primeiro casal a desobedecer os mandamentos e a ordenança do Senhor. E qual que é a estratégia que nós podemos observar? Do verso 1 ao verso 7, nós vamos ver que ele, primeiramente, ele não vai contra Deus. Ele vai distorcer a palavra de Deus. A estratégia de Satanás é
colocar dentro do coração do homem, ou especificamente do coração de Eva, questionamentos. Por que que não pode? Por que que não deve fazer isso? Plantar dentro do coração dela dúvidas. Ele não questiona Deus, mas ele ressignifica as palavras do Senhor. Veja só, ele vai dizer, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim, plantando a dúvida, será que é mesmo isso? Tem certeza que não pode? Porque no verso 5 ele fala, porque se você comer, sabe o que vai acontecer? Você vai ser como Deus. O que nós podemos ver aqui, que aquela serpente, Satanás, ele não precisa mudar a árvore, ele não precisa mudar o fruto, ele nem precisa mudar a ordem do Senhor. Mas o que ele faz? Ele planta dúvida, questionamento. Ele faz com que aquela mulher que buscasse a sua própria realização do que é obediência ao Senhor. Ele faz com que Eva, de alguma forma, ela mudasse a sua forma de pensar em relação às ordenanças e o mandamento de Deus. Primeiro ele questiona, depois ele fala, não vai ser dessa forma. Nós podemos ver que essa é uma estratégia antiga do inimigo, que ainda continua nos dias atuais. De alguma forma ele tenta revestir o ato de pecado em uma linguagem que não vai ao encontro de nossas consciências, que não confronta o nosso coração. Mas o que ele faz? Ele leva a Eva a ideia de questionamento, a ideia de ir na contramão do que o Senhor fez, sem pensar nas consequências que poderiam vir junto com aquele ato pecaminoso. E é isso que ele continua fazendo. Ele continua trabalhando para revestir o pecado em uma linguagem que não confronta as pessoas. E hoje nós podemos ver um pouco disso. As pessoas utilizam mentira, falando, isso é um ato estratégico. Falam que a ganância é uma ambição saudável. Eles dizem que o orgulho, não é orgulhoso, mas é amor próprio. Amor próprio, tem um slogan, amor próprio acima de tudo. A imoralidade é apenas seguir o fluxo do seu coração. A rebeldia contra Deus é a liberdade de eu ser o que eu queira ser. Não é o que Deus e a sua palavra colocam para mim, mas eu posso ser o que eu quero ser. A insatisfação, na verdade eu estou em busca de algo melhor. Reveste esses sentimentos, ele planta, ele distorce a palavra para plantar em nós o pecado sem que nós percebemos. Isso é muito perigoso. Satanás, ele continua usando dessa estratégia. Não só mudando os nomes, gourmetizando os nomes de pecados por aí, para ficar mais aceitável, mais palatável aos olhos das pessoas, à mente, ao coração, mas principalmente, para que isso não confronta o seu coração. Para que isso não vá de encontro ou em confronto com a sua consciência. Então, ele reveste, ele dá uma nova roupagem aos pecados. O pecado, ele deixa de ser pecado. E agora ele recebe um rótulo mais agradável. Um rótulo que não confronta, mas um rótulo que aceita. Um rótulo que cobre as manchas do pecado. E nós vemos isso disseminado nas redes sociais, em várias vias de comunicação. As pessoas apresentando todo tipo de pecado, todo tipo de imoralidade, tudo que é contrário à vontade de Deus, como se fosse algo bom, como se fosse algo benéfico. A imoralidade, ela passa a ser empoderamento. A prostituição, ela passa a ser job. E o adultério, ele passa a ser relacionamento aberto.
E por aí vai. E por aí vai. E eles vão colocando isso como algo normal e corriqueiro. Como Satanás continua fazendo. Será que é preciso mesmo guardar essa palavra do Senhor? Será que vale a pena continuar com essa família? Será que vale a pena continuar nessa vida? Não, não é por aí. Está diferente. Questionando, colocando dúvida e mudando, manipulando as palavras. Assim Satanás continua fazendo. Então o próximo passo, nós podemos ver no verso 6. O próximo passo de Satanás, ele estimula Eva a olhar e ele planta no coração dela dúvida. Ele questiona as palavras do Senhor. Ele tenta de alguma forma ressignificar o efeito que era dela comer, que era para ser morte. Quem comer do fruto certamente morrerá. Ele vai falar, não vai morrer não. Ele muda o efeito disso. Então qual que é o próximo passo? Ela tem que mandar para dentro. Tem que comer. Não adianta nada só saber disso. Agora ela tem que comer, tem que praticar. Então Satanás agora, ele vai aproximar as pessoas às práticas pecaminosas. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para o entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Eu imagino ele assim do lado, vendo ela comer. O Eliel fala que é coco, né? Porque ele fala que tomou e comeu. Não sei não, viu, Eliel? Se é, não. Mas ele fica ali, apresenta, questiona, planta a dúvida. E agora a mulher entra no ato pecaminoso e dá para o homem. E aí o homem falou assim, não vou comer não. Sua enviada do Satanás. Afasta-se de mim. Não, é isso que ele faz? Não. Para dentro também. Come sem levantar questionamentos. E depois ela até questiona a Deus. Foi a mulher que você me mandou aqui. Estava tudo em paz e em sossego. Nós comeu e agora a casa caiu para nós. Mas nós vemos que Satanás ele usa de estratégias para aproximar as pessoas dos atos pecaminosos. Um pregador da palavra de Deus, ele pôde dizer, várias pessoas têm caído na jornada da vida, porque caminham por lugares escorregadios. Meus queridos, Satanás, ele quer com que pessoas que não tenham Cristo como Salvador, andem em lugares onde você vai ficar cada vez mais questionando ao Senhor, ou até mesmo nem olhando para Cristo e se afundando nas práticas pecaminosas. E sabe o que ele quer fazer com a sua vida? Você acha que Satanás queria que aquele casal fosse expulso? O que era a consequência de comer do fruto? Morrer. Satanás não quer que pessoas vivam em comunhão com Cristo. A consequência de não estar com Ele e desobedecer a Ele é uma ruptura que leva à morte. Se você não tem Cristo, Satanás quer que você caminhe em lugares escorregadios até o ponto de você cair e morrer sem Ele. É isso que ele quer fazer com sua vida. Você ainda quer continuar caminhando neste caminho que pode ceifar a sua vida por toda uma eternidade? Isso é muito sério. E Satanás certamente quer que aqueles que têm a Cristo desconectam com o seu Senhor e Salvador. É essa a estratégia dele. Afastar as pessoas de Cristo. O diabo usa essa estratégia, usou no jardim, continua usando até hoje, para que o homem, eu e vocês, não nos relacionem com o nosso Senhor e Salvador. É isso que ele quer fazer. Ele quer acabar com o relacionamento do ser humano com Deus. Ele quer que essas pessoas continuem longe dele.
E se você não tem Cristo como Salvador, Ele quer que você morra nessa condição. Porque se você morre assim, certamente você não vai ter o céu como lugar eterno. As consequências da queda. Do verso 16. Nós vamos começar a ver uma lista de coisas que atingiram a vida daquele casal e também da terra. A queda do Jardim do Éden, ela traz consequências não só para aquele casal, mas para o mundo ao qual nós estamos vivendo. Olha só. Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Está vindo aí, Aureline, segura na mão de Deus. Com dor você dará luz a filhos. O seu desejo será o seu marido, e ele a governará. E Adão disse, por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. O homem trabalhando aí e ficando, às vezes, nem dormindo de noite, por conta dos compromissos, sofrendo, os dias da vida sendo diminuído. Ela também, a terra, produzirá espinhos, ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Algumas consequências. A mulher sofrendo dor no momento da gravidez. O homem agora sofrendo para tirar o sustento para sua casa. E uma coisa que nós vimos ali que não existia, a morte passa a fazer parte da experiência humana. Uma das coisas que todos nós sabemos nesta noite é que um dia nós vamos morrer. E isso é uma das causas do pecado. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. E não só isso. Eles foram expulsos do jardim. Houve uma ruptura, uma quebra de relacionamento entre o homem e Deus. Isso que nós chamamos de morte espiritual. A morte espiritual, ela é a separação do homem com Deus causada pelo pecado. Adão e Eva, eles continuavam vivos, estavam vivos, respirando. Mas eles deixaram de ter aquela comunhão perfeita que eles tinham com Deus. De ouvir a voz do Senhor ao entardecer, caminhando pelo jardim. Aquilo já não era mais uma experiência que eles tinham, de estar ali respirando e vivendo sobre as providências de Deus, sem se preocupar com a morte. Agora aquele relacionamento foi rompido, foi quebrado. A morte espiritual veio. A humanidade agora sofre as consequências desta queda. Nós podemos ver nos dias atuais, e recentemente nós passamos por algo terrível. Todos nós aqui lembramos da menina que teve a sua vida tirada aqui em Santa Vitória. E alguns perguntaram, conversando entre algumas pessoas, Wallerson, como uma pessoa pode fazer uma crueldade tamanha dessa? E uma das respostas que nós olhamos para a Escritura é que Paulo, ele diz que a humanidade, ela foi entregue à sua própria natureza. O pecado que veio da queda lá do Jardim do Éden, ele passou a todos os homens. E todo ser humano agora vive numa natureza inclinada para fazer o mal. E nós vemos atrocidades, violência das piores possíveis. E a minha resposta foi, pode haver traumas, pode surtos e tudo mais, mas nós sabemos que isso reflete a condição do homem sem Deus.
O homem sem Deus é capaz de fazer as piores coisas possíveis que vocês possam imaginar. Aquilo ali foi muito cruel. E de vez em quando a Gleice me pega vendo os negócios, ela fala assim, para de ver isso, que isso é ruim, vai te deixar mal. E a última que eu estava vendo foi de um pai, que ele soube que a sua mulher estava sendo infiel no casamento. Ele vai até a creche, pega suas 2 filhas, e no caminho ele vai falando que iria por fim à vida delas. Uma de 7 e uma de 3, 4 anos. Acho que era menos, uma menorzinha lá e outra bem pequenininha, 3, próximo, a idade delas. E ele liga para a sogra dele e fala, vou fazer isso, assim, assim, assado, por conta dessa situação. Ela fala, não faz isso não. Volta aqui, vamos conversar. Entrega a sua vida para o Senhor, não faça isso. E ele falou assim, minha vida está muito longe de Deus. Foi uma das últimas palavras daquele homem. Aquele homem leva o carro até uma margem, atira gasolina no carro e queima todo mundo dentro do carro. Isso é uma das piores coisas que nós vemos acontecendo na vida de seres humanos que não têm Cristo como Salvador. Perdem o preço de uma vida, eles não levam em consideração a causa e os efeitos de seus pecados, porque Cristo não governa os seus corações. Então não existe barreiras, aquilo que nós chamamos de uma depravação que ocupa a totalidade do ser humano. Ela influencia ele a cometer atos pecaminosos de uma maneira que nós nem temos como imaginar. Passa num coração de um homem sem Deus, sem a ação do Espírito Santo, sem Ele nos ajudar diante das nossas fraquezas. O coração do homem entregue à sua própria natureza. E isso que aconteceu. Depois da queda, o irmão mata o próprio irmão. Guerras acontecem, criam um mecanismo de matar pessoas, espadas, lança, mata povos, a destruição vem, a terra sofre as consequências, o pecado passa a todo ser humano, essa condição inclinada a fazer o mal é uma consequência que vem da queda lá do Jardim do Éden. Agora nós pecamos por conta dessa natureza pecadora que existe no ser humano, e a maneira dela ser refreada é Jesus Cristo nos corações. Nós entendemos que agora, em Adão, nós somos representados como um homem pecador, como um homem que caiu, como um homem que foi separado de Deus. O Adão e Eva, eles representam a humanidade. Eles são chamados daquilo que nós dizemos de representantes federativos. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. E nós já estamos caminhando. Vocês, acredito que alguns aqui já devem ter visto a seleção brasileira ser tetracampeã, pentacampeã. Eu fui um dos que viu pentacampeã. Hoje ela entrou em descrédito. Acho que alguns não estão na esperança do hexa. E pode ser que isso não venha. Mas nós dizemos que nós somos pentacampeões, né? Nós ganhamos 5 vezes. Mas aí eu te pergunto, quantas vezes você entrou no campo e ganhou o título de pentacampeão da seleção? Nenhuma vez. Mas eles representam nós lá. Brasil, Brasil brasileiro e tal, né? 5 copas nós temos. Vai falar dos argentinos, compara com... Nós levamos com a gente os títulos e as honras do que a seleção foi lá e jogou e ganhou para nós. E eu acho que vocês não vão esquecer mais, e nós levamos os títulos daquilo que Adão e Eva jogaram e ganharam para nós. A queda e a natureza caída passou a todos nós. Nós somos representados neles. Neles somos considerados pessoas pecaminosas e caídas. E precisamos agora de um novo representante.
Alguém que vai nos representar diante do Senhor, mas de maneira diferente. Por isso que o segundo ponto é que Deus, ele promete um novo representante. O terceiro ponto é que Deus, ele promete um novo representante. Alguém que na cruz do Calvário, ele vai conseguir lidar com a obra da queda lá no Jardim do Éden. Aquilo que nós chamamos de evangelho embrionário já é visto aqui em Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, no verso 15, até o apóstolo Paulo, ele faz menção a esta passagem, aonde que nós entendemos que aqui vem a promessa do descendente da mulher que iria ferir a cabeça daquela serpente. O apóstolo Paulo, ele fala uma referência que o Senhor, ele iria esmagar a cabeça da serpente. Agora me fugiu aqui da anotação, mas é algo em Romanos 6, se eu não me engano, 6:20, algo nesse sentido. Ele fala que Jesus é o nosso representante que iria esmagar a cabeça da serpente. O primeiro Adão foi aquele que pecou, que contigo trouxe a morte a toda criatura, que desobedeceu num jardim. Mas o último Adão, Cristo Jesus, foi aquele que submeteu à vontade do Pai. 16:20. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Isso aqui é uma alusão de Gênesis 15, onde que aqui fala da promessa que viria um Salvador, que iria esmagar a cabeça de Satanás, representado aqui como serpente. Então nós já vemos a promessa de um Redentor, de alguém que iria salvar a humanidade. Enquanto o primeiro Adão desobedece, Jesus Cristo é o nosso representante agora, o nosso novo representante, que cumpre a vontade do Pai. Ele vai numa cruz, ele sofre a dor e o dissabor da cruz do Calvário, ele sofre no meu e no seu lugar, ele derrama o sangue dele, para nos conceder perdão de pecados, para nos conceder reconciliação com o Pai. O primeiro trouxe condenação, mas o segundo trouxe justificação. É em Cristo Jesus que nós encontramos perdão e reconciliação naquilo que foi quebrado e rompido lá no início. Então por isso que nós dizemos que quem crê está salvo, mas quem não crê já está condenado, porque nasce conforme a sua natureza pecadora, afastado de Deus. E nós temos orado para que Deus, Ele vá lá naquelas pessoas que estão caminhando para a condenação e tire essas pessoas de lá e transporte elas para o reino do Filho amado, de Jesus Cristo. É isso que ele faz. Ele vai lá e resgata, ele vai lá e tira pessoas que estão caminhando para a condenação. Jesus Cristo, ele pode ser o seu novo representante. Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Por conta de Adão, lá no jardim, muitos se tornaram pecadores. Mas assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Em Jesus Cristo, nós podemos receber perdão de pecados, reconciliação com Deus. Ele é o elo que nos conecta novamente com o Pai. Então, se você está vindo aqui e tem talvez na sua mente aquela ideia que todas as pessoas vão para o céu, que basta seguir, ser bons cidadãos, cumprir com as suas normativas, que basta não fazer o mal, isso não é suficiente. A nossa natureza caída, contaminada pelo pecado, ela nos faz nascer direcionado para a condenação. Mas o ato de graça de Deus,
o ato de amor incondicional, e é um favor que é imerecido, porque nós merecíamos a morte eterna, mas Cristo numa cruz, Ele nos proporciona perdão, salvação e reconciliação. Somos pecadores por natureza, sim, somos. Não precisa ensinar ninguém a pecar. Você já vê que isso vem de forma natural, fazer o mal. Mas graças a Deus, que aqueles a qual Ele salva, Ele coloca o seu Espírito habitando nessas pessoas, para que a sua natureza seja mortificada. O velho homem é enterrado, e agora nasce uma nova criatura em Cristo Jesus, que ouve as ordenanças de Cristo, que se coloca a caminhar com Ele, ainda que na caminhada, ainda que na jornada, nós podemos tropeçar em algum momento, sair fora do caminho, nós voltamos para o Pai, nós voltamos para Deus, porque nós temos em nós o Espírito dele habitando em nós, e Ele fala, e Ele mexe no nosso interior, porque Ele não vai suportar nós alimentando a carne com os prazeres pecaminosos. E eu creio que muitas pessoas que um dia não estão aqui mais, mas foram alcançadas por Cristo, estão enfrentando lutas, desafios, vícios e dificuldades, um dia hão de retornar para os caminhos do Senhor. Romanos 5, 10 e 11 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Eu queria terminar a palavra nesta noite não falando daquela queda que separou o homem de Deus. Não só falando dos pecados que se revestem de novas roupagens para serem aceitos pela humanidade. Não falando que isso pode te levar à morte, à separação com Deus. Mas eu queria falar agora da reconciliação. Em Cristo Jesus nós podemos ser reconciliados, perdoados. Não há nenhum pecado que o nosso Deus não possa perdoar. Não há nada tão perigoso, ou algo que a gente fala assim, isso aqui é muito sujo. Isso aqui, aos olhos do Senhor, não há perdão, não existe essa possibilidade. Cristo, Ele tem poder para salvar todo aquele que nele crê. E Ele transforma, Ele dá vida. Ele vai te modelando conforme a sua palavra e a sua vontade. E como Paulo se envergonhava do seu passado, falou: olha, eu perseguia a igreja, eu matava cristãos, eu sou o pior dos pecadores. Mas em Cristo ele também recebeu perdão e foi transformado. Hoje Cristo pode fazer isso em sua vida, te transformar em uma nova criatura. Nós herdamos a natureza pecaminosa, corrompida, enfrentamos as investidas de Satanás, sim, nós enfrentamos. Mas nós sabemos que o mesmo Deus que criou o homem, a natureza e toda a terra, é o mesmo que providenciou salvação em Jesus Cristo. Se por um homem veio a condenação, veio a morte, por outro lado, em Cristo Jesus, veio esperança, veio salvação. Em Cristo há perdão, em Cristo há reconciliação, em Cristo nós podemos viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ele pode fazer algo em sua vida hoje. O primeiro Adão levou a humanidade para fora do jardim, em uma queda que passou a todos. Mas Cristo Jesus, considerado o último Adão, ele pode levar o homem à comunhão com Deus. E eu queria então terminar com a seguinte pergunta:
Você permanece representado por Adão, debaixo da condenação, da separação, ou você está unido com Cristo, representado em Jesus Cristo? Eu espero que sua resposta seja: eu quero ser representado com Cristo. Eu não quero viver essa vida longe, afastada do Senhor, quebrado a minha comunhão com Ele. E se Cristo falou com você, se essa palavra hoje fez sentido em sua vida e você está disposto a mudar a situação de sua vida, nós temos todo o prazer de sentarmos juntos e te apresentar mais uma vez este Cristo que renova, que transforma e que te reconcilia com o Pai. Aquele que pode te dar salvação, aquele que pode mudar a situação da sua vida, seja ela qual for, e te trazer esperança, alegria e vida em Cristo Jesus. Confie nele como seu único e suficiente Salvador. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Em quem você está representado? Em Adão, na queda, no pecado, distante de Deus? Ou você quer ser representado em Jesus Cristo, aquele que te une com Deus? Que o Senhor Deus esteja abençoando e aplicando esta palavra em nossos corações. Amém.